Resultado ruim, né, pro Cruzeiro, né, pela partida que a gente fez, principalmente no primeiro tempo, né, mas assim como aconteceu nas outras vezes que a gente não conseguiu o resultado que a gente queria no Mineirão, Valu, a gente não aproveitou a chance que a gente criou, cara. Foi assim com o Ceará, foi assim com o Santos, enfim, e hoje mais uma vez, né, aí a gente sofre um contra-ataque, um erro de leitura do Jonathan, um erro que a gente o Sport veio para fazer isso, para ficar bem fechado e se empenhando ao máximo na marcação e esperando o erro nosso na saída de jogo, que uma vez ou outra a gente poderia se precipitar, se precipitou em uma, duas, três vezes ali, e numa dessas os caras acharam o gol. No segundo tempo a gente voltou, né? A gente conseguiu um empate até num tempo bom, né, Valu? Acho que 15 minutos ali a gente tinha total condição de jogo, mas aí teve umas substituições ali meio que forçada também, né? O Cris se machucou e aí o time eu acho que ficou meio bagunçado ali com a entrada do Marquinhos na lateral direita. Eu acho que o time ficou, sabe, perdeu aquele padrão de jogo que a gente tem, de marcar pressão, de sair na transição rápida, de ter as jogadas ali coletivamente, todo mundo fazendo ultrapassagem, tabelando. A gente também teve o Arroio muito bem no primeiro tempo, né, principalmente quando ele estava jogando lá no lado direito, né, vindo com o pé trocado. E depois por causa da saída do Mateuzinho, que estava muito bem na partida também, isso foi uma pena ele ter saído, né? E aí a gente entrou o Christian lá na direita, ele acabou vindo para a esquerda. O Cauã foi bem, eu achei, principalmente no primeiro tempo, mas no segundo tempo, todos esses jogadores que não estavam tendo essa sequência de jogos, acho que no segundo tempo deram uma caída, sabe? O próprio Cauã tocou pouco, o Arroio também deu uma caída, o Sinisterra infelizmente entrou, né? Esse menino o Cruzeiro vai ter que tomar um certo cuidado com ele aí. Eu já parte da minha carreira no São Paulo eu vivi mais ou menos o que ele está vivendo aí, de às vezes está vindo, está forçando, não está tratando direito, voltando 100%, volta, machuca, e aí também não achei que não entrou bem também, e aí não conseguimos achar o gol, né? Monstro, o Matheus Pereira achou que jogou pra caramba, correu pra caramba, buscou o jogo o tempo todo, infelizmente teve aquela infelicidade de bater a bola lá, ele caprichou tanto que a bola bateu na trave, e é isso, tem dia que é noite, tem hoje, no caso já é noite mesmo. Pô, é difícil, né? Porque hoje os 3 pontos aí, como o Jardim falou, esse empate contra o Flamengo ia valer muito mais se a gente ganhasse hoje os 3 pontos. Teve o tropeço do Flamengo, o Palmeiras vem forte naquele modo competição que a gente sabe. O Palmeiras desses 3 times aí que tá ali na ponta é o que pra mim tem menos qualidade técnica, enfim, tudo isso, mas é um time que é o que mais compete, sabe? Que o Abel não deixa os caras baixar em nenhum momento, todo jogo corda esticada, comprometimento total. Não que o nosso time não tenha tido isso aí, mas eu acho que hoje no segundo tempo deu uma caída e o Sport aí até se mostrou até melhor no segundo tempo nos contra-ataques e o Cássio teve que ser acionado. Enfim, não foi o que a gente queria. É um ponto com gosto amargo, né, Fabrício? Acho que o Cruzeiro só conseguiu fazer da primeira etapa essa questão de frustração, quando a gente leva em consideração o resultado final da partida, é muito embasado no que o Cruzeiro produziu também na primeira etapa, né? Acho que reforça um pouco disso, né? Que a gente precisa ser mais eficiente quando nós estamos num bom momento da partida, né? Porque se comparar o que o Cruzeiro fez na primeira etapa com o que o Cruzeiro produziu na segunda etapa, foi também um jogo bem distinto, né? Eu falo assim, na questão da inteligência, nós conseguimos povoar, né, colocando mais jogadores na linha ofensiva, mas a sensação que ficava, mesmo colocando novas peças que poderiam oxigenar o sistema e trazer novas possibilidades, a nossa fonte de esperança ainda era Matheus Pereira e Gabigol. Então, assim, jogadores que começaram, né, o jogo como titulares, né? Por isso eu acho que esse reflexo das entradas de alguns jogadores acabou não surtindo tanto efeito, né? Porque não entraram ali no ritmo que precisava, não com a eficiência também que precisava. Então, acho que isso tudo vai frustrando, né? Junto à primeira etapa, junto à entrada de jogadores que poderia nos trazer novas possibilidades, acabou não acontecendo. Infelizmente, acho que você falava sobre a questão do Palmeiras, né? Uma equipe também que está acostumada também com esse tipo de vantagem, né? Da primeira colocação, de ser uma equipe que tem também as suas qualidades, as suas virtudes. Então, acho que tudo isso também acaba frustrando um pouquinho nós torcedores, né? Sem levar em consideração que nós estávamos ali disputando 3 pontos com o último colocado do campeonato, né? Então não dá para a gente normalizar também que o Cruzeiro vai enfrentar equipes da parte baixa da tabela e não vai conseguir conquistar os 3 pontos, né? É aquilo que você sempre cita, né? O termo que você costuma utilizar é prato de comida, cara. É entrar ali no jogo como se fosse realmente uma final, e para mim era uma final contra essa equipe do Sport, e infelizmente as coisas acabaram não acontecendo da maneira que nós esperávamos. É desafiador sempre. Quando você perde um jogador da qualidade que tem o Matheus Henrique, é desafiador. Quando você vê outros atletas também machucando, é ainda mais desafiador. Mas as equipes no qual estão hoje disputando o título do Campeonato Brasileiro, como é o caso do Cruzeiro, desafio dado é desafio a ser cumprido. Infelizmente, o Cruzeiro não conseguiu ali cumprir o seu objetivo dentro dessa partida. Mas não vai deixar de ser desafiador para o Cruzeiro, porque está todo mundo ali buscando alguma coisa dentro da competição. A situação do esporte ela é dificílima. Né? Todo mundo sabe disso, os próprios jogadores do esporte sabem disso. Mas nem por isso o Cruzeiro vai entregar de mão beijada os 3 pontos que precisa dentro da competição. Né? A gente precisava ter tido um comportamento bem diferente, principalmente falando dessa segunda etapa, onde tínhamos ainda
mais volume, mais qualidade técnica, mas infelizmente o Cruzeiro não foi eficiente o suficiente para conquistar esses 3 pontos dentro de casa. Não, com certeza, se tivesse feito aqueles gols, né? Até o primeiro tempo até foi um Cruzeiro, assim, bem legal, né? Os canhotos ali, com muita qualidade, né? Um procurando o outro, tabelando, criando as chances. Mas realmente quando não se aproveita. E segue a saga, né, Valuco? Impressionante quando a gente não consegue ganhar desses times, né? Que chegam no Mineirão e uns times que estão mal na tabela, que se propõem a jogar pelo contra-ataque, dão a bola pra gente, a gente não consegue fazer essa posse, superioridade, volume de jogo, virar em gol, virar em resultado. E segue a saga aí, né? Depois da janela, e mesmo a gente com jogadores fazendo com 1 para 1, tudo bem, né? Aí a gente teve o Arroio e tal, mas aí no segundo tempo a gente precisaria do Sinisterra, realmente não entrou bem, né? E acabou comprando o Marquinhos mais uma vez, né? Também é complicado demais, né? Quando ele entrou, tudo bem que entrou na lateral hoje, mas mesmo assim, quando vai no ataque também, é o mesmo Marquinhos que a gente conhece aí de outros jogos. É isso, é isso, e assim, várias perdas, né, no dia de hoje. A perda dos 2 pontos, a perda de jogadores. Daqui a pouco a gente vai ouvir o técnico Leonardo Jardim para falar, né, a respeito desse empate, além de jogador machucado, os 2 pontos, enfim, muitos prejuízos nesta noite, e a gente vai seguir aqui contando a história deste empate frustrante, né, e é mais um jogo, né, que o Cruzeiro tem mais posse de bola do que seu adversário e acaba não conseguindo vencer a partida por vários motivos, né? Então é isso, agora é realmente já ainda lamber as feridas após este empate. A gente já vê ali a nossa câmera posicionada para que possamos acompanhar o que vai dizer o Leonardo Jardim. O torcedor, mais uma vez, mais do que fez o seu papel, né? Pegar aqui o público total, 50.969 pessoas nesta noite de domingo no Mineirão, para esse empate frustrante do Cruzeiro com o Sport 1-1. A equipe até fez o gol, mas muita coisa acabou não funcionando na segunda etapa. E na primeira etapa, a tal eficiência nos faltou, né, Fabrício? Criamos bem para você e a Amanda renderem e acabamos não conseguindo converter, né? É horrível isso, né, quando acontece, né? Sabe que foi bem, jogou o primeiro tempo, mas também, cara, erros, né? São erros que acontecem que geram gol, né, cara? O erro que a gente mesmo deu pro Sport, foram 2, 3 chances ali, principalmente no gol. Eu também achei, revendo de novo agora, eu vi que o Cássio também não devia, o Cássio deveria estar mais adiantado, sabe? Porque estava dentro da área ainda, eu acho que quando a linha tá no meio de campo, mas eu vi, né, o Jonathan Jesus de repente fazendo uma leitura errada, querendo antecipar quando que ele teria que ter ido na cobertura do Vidalba, que justamente nessa saída de bola, e aí às vezes é que a gente confunde as coisas, né? Aquela saída de bola se expondo muito, né? O Vidalba acaba que o Kaique espeta bastante, o Vidalba vira meio que um lateral ali, e aí o Derek aproveita, né, que é uma excelente passada, né? Aliás, os caras adoram jogar contra a gente, né, meu? Os caras dão a vida, né? A chance de aparecer, de jogar, mesmo é impressionante, meu. Você vê os jogos dos caras aí contra outros times, mas contra os Cruzeiros, os caras gostam da vida. Tem que ser assim, né? Contra o Cruzeiro, exposição, time grande, time de ponta, né? E com certeza é uma motivação a mais pros caras, mas a gente tem que tomar esse cuidado, né? Logo depois o Jonathan também acabou falhando também e tendo uma leitura errada, vamos dizer assim, e acompanhando o cara, quase que fez o segundo gol o Sport. No primeiro tempo a gente saiu até no lucro, cara, pelo tanto que a gente criou, 6, 9, 10, mais de 10 chances aí, bola na trave, 2, mas a gente deu 2 chances claras aí pro Sport, uma eles aproveitaram e fizeram o gol. E aí o segundo tempo foi aquilo que a gente viu, né? A gente conseguiu empatar, cara, mas infelizmente a coisa não saiu. Daqui a pouco aí o Gabigol já começa a sair muito na lateral, sair muito da área, Matheus Pereira buscando a bola, e as substituições hoje, como estava acontecendo nos últimos jogos aí, estavam indo bem, estavam resolvendo pra gente, mas hoje a turma que entrou aí não entrou na mesma vibe, na mesma rotação, e aí teve também o Sinisterra entrou, machucou, o Marquinhos entrou mal, enfim, e aí não conseguimos aí essa vitória. Falamos sobre os erros individuais, né, que acabaram acontecendo na primeira etapa para surtir o gol aí da equipe do Sport. Eu também tive essa mesma sensação. O Cássio poderia ter feito uma abordagem diferente, poderia ter saído, feito uma leitura diferente, na verdade, né? Ter saído, dificultado um pouco, diminuindo o espaço que tinha o Derek para correr, né? Porque uma vez que você está fora da área, você já diminui, já encurta o espaço que tem o atacante para poder correr. E ali ele poderia, claro, estar melhor na jogada, né? Um erro também
do Jonathan Jesus, o Jonathan que foi inclusive cobrado um pouco antes desse gol, né, através do goleiro Cássio, já porque já não vinha também fazendo um bom jogo. A verdade seja dita, né, acho que acabou ali um atleta não conseguindo compensar o erro do outro, né, infelizmente dessa maneira. Não fez um bom jogo nem o Jonathan Jesus, Lucas Silva também não fez um bom jogo, o Eduardo também hoje não esteve bem dentro da partida. Então, assim, jogadores que a gente sabe que podem nos ajudar, né. O Eduardo é um atleta que pisa dentro da área, que se prontifica a fazer essa transição também com qualidade, hoje não esteve bem. Lucas Silva também com muita dificuldade. O Arroio, enquanto teve perna, conseguia conversar bem ali com o Matheus Pereira, com o Gabi, mas a gente já viu também que, à medida que o tempo foi passando, a questão física começou a ficar mais pesada para ele, as tomadas de decisões também não foram boas. Então, acho que o Sinisterra, que não entrou bem, então acho que a verdade seja justa, né? Hoje, os atletas que são titulares com a camisa do Cruzeiro são atletas que não à toa conseguem ter essa regularidade dentro do campo, né? Esperava que o Lucas Silva, por ser o titular, pudesse corresponder à altura. Infelizmente, hoje não conseguiu fazer uma boa partida. E agora é descansar, né? Pensando também no tempo que o Cruzeiro vai ter de preparação para o próximo confronto no Campeonato Brasileiro. Já é um clássico, onde a gente sabe que tudo é muito amplificado também, né? O peso é diferente das tomadas de decisões, do resultado final também. Refletir também tudo o que aconteceu durante essa partida, mas tenho certeza, né? Os jogadores vão falar ainda, o treinador vai falar na zona mista, os jogadores também vão falar. Então, a gente escutar um pouquinho também qual que é a sensação deles, né, desse gostinho amargo. Poderia ter feito o Cruzeiro melhor, poderia ter feito diferente para que a gente pudesse hoje sair vencedor nessa partida. Vai ser frustrante para todo mundo, né? Para os jogadores também, né? Sabendo que dos tropeços aí do Flamengo e tal, né? Mas, enfim, estão na briga aí pela Libertadores, né? Eu acho que tentar recuperar esses pontos fora, o Cruzeiro vem jogando bem. Fazer justiça, a gente esqueceu que é o João Marcelo que entrou bem, né, Amanda? A gente até esqueceu aí dele, não se falou muito dele, porque realmente ele entrou, deu conta. Na minha opinião, já tá na condição, de repente, lógico, fisicamente, não sei, mas demonstrou aí muito mais experiência, qualidade do que o Jonathan Jesus, né? E entrou um menino também no meio de campo, me ajuda aí o nome dele. O Rian. O Rian, né, também, que aí demonstrando aí que já tá na frente do Wallace também, né, e entrou bem, né, queira ou não, numa partida aí que precisando se expor, precisando ganhar, não é muito de repente a característica dele, né, é um volante de repente mais marcação, mas entrou bem, pode contar com ele de repente aí pro Léo Jardim, pode contar com ele pro resto da temporada, né. Uma boa partida também do Careca, né? Acho que se a gente tem alguma coisa de positivo para tirar individualmente falando, você citou a questão do Matheus Pereira, de ter feito mais uma excelente partida, infelizmente não conseguindo, né, converter as suas finalizações, o alto volume que o Cruzeiro criou, mas assim como o Matheus Pereira, para mim o destaque do jogo foi o Careca, porque realmente é um jogador de muita personalidade, mostrou isso dentro da partida. É claro que alguns torcedores podem estar levando em consideração, né, a equipe do esporte, mas acho que não passa por aí. Em determinado momento, o atleta, quando ele é acionado, independe do adversário, né? Ele precisa se comprometer com a partida, com aquilo que pede o treinador, e para mim é um atleta que foi muito bem, quem sabe podendo aí merecer também uma sequência dentro do Cruzeiro. Também, enquanto teve perna, né, você sentiu, o segundo tempo sentiu o ritmo normal, né, mas o primeiro tempo mostrou toda a qualidade que ele pode ter, ajudar aí, uma boa sombra aí pro William, né, porque também o William tem essa parte ofensiva boa, né, a defensiva nem tanto, tem melhorado, e esse menino, ele mostrou 19 anos, cara, mostrou um potencial incrível, tanto na marcação quanto para atacar, né, eu acho que aí é ritmo de jogo mesmo, segundo tempo, porque lateral tem que atacar o tempo todo, e com certeza aí vai ser foi um dos pontos positivos aí dessa partida. É isso, seguimos esperando, né, a coletiva ali do Jardim, após esse empate, e é isso, né, o Campeonato Brasileiro, por isso que a gente sempre fala, tem gente que não gosta, né, às vezes eu sou constantemente achincalhado, vai jogar contra o Sport, vai jogar contra o Juventude, para esse valor todo jogo é complicado, todo jogo é difícil. Você pode falar, Fabrício, você disputou esse Campeonato Brasileiro e vive falando aqui o que significa jogar cada jogo, o Cruzeiro com muitos desfalques. Nada disso é justificativa, tá, pessoal? O Cruzeiro podia ter 7 desfalques que tinha que vencer o Sport do mesmo jeito, 10, 15 desfalques o Cruzeiro tinha que vencer. Mas o futebol não tem nada, sabe, de véspera, não tem. É o time que ganhou 2 vezes, que vem aqui por uma questão de vários fatores, acaba nos arrancando 2 pontos. E aí também, né, são as lições duras, né, que o esporte nos dá, a vida, na verdade, né? Se a gente achava, e foram amargas as derrotas para o Santos e para o Ceará, mas eu quero que alguém me fale aí no chat se tem alguma coisa que se compare ao amargor desse empate de hoje. Para mim não, tá? Para mim, eu vou confessar, eu até já cometi equívocos aqui hoje, porque hoje tá complicado. Hoje é amargo assim, ó, né? É amargo daqueles. O nosso objetivo tá vivo, mas eu tô falando da vitória, da derrota, você vê, eu tô considerando derrota, né? Hoje é amargo demais, demais. Mas nem por isso também vou pegar a campanha do Cruzeiro, rasgar, falar que não presta, que todo mundo não presta, que o Jardim é isso e aquilo. Não, o time presta pra caramba,
presta pra caramba, entendeu? Só tem menos vitórias do que quem tá à frente aí no campeonato, mas é dose, é dose. Mas isso a gente vai tirar alguma lição disso em algum momento. Mas hoje é difícil, mas é um pouco de aprendizado, né? O torcedor de uma forma geral, põe o Arroio, põe Sinisterra, às vezes em muitos jogos até que o Cruzeiro resolveu, tem que ter paciência com o processo, sabe? Tem que ter, tá vendo aí o Sinisterra, entrou, tratou, não é que foi colocado machucado, não, né? Tratou, mas ainda vai precisar de mais tempo. Esses caras vão nos dar ainda aquilo que a gente espera, mas não hoje, não agora. E é isso. O próprio, no segundo tempo, não tinha o William hoje. Beleza, o Cauã fez um ótimo jogo, mas é cara que tá sem ritmo também. Talvez o Cauã seja o lateral de 2026 titular, muito provavelmente. Mas é ter um pouco de paciência e cada um pensa no que pode aprender nesse empate de hoje, onde a gente deixa 2 pontos para trás. Realmente é complicado, né? Mas a gente acaba olhando só pra nós mesmos, assim, e tal, mas o Flamengo vai tropeçar, o Palmeiras vai tropeçar, tem muita coisa ainda pela frente, né? E a gente tá, cara, eu acho que o torcedor, a gente também, é que a gente cria muita expectativa, tudo, mas assim como deixou claro a comissão técnica, a diretoria, né? Eu acho que é Libertadores e é Copa do Brasil, entendeu? Eu acho que os jogadores também têm esse respaldo, eu acho que não deixa dúvida que eles estavam focados de repente em disputar esse título e ainda estão, porque pode acontecer muita coisa no campeonato. A gente sabe que futebol é uma loucura, gente. Não dá pra, sabe, você apostar tudo que vai ganhar, o fulano vai ganhar, o fulano vai cair, enfim. Isso no futebol, ainda mais no futebol brasileiro, é muito competitivo. Não dá pra saber ao certo, mas é que fica nessa esse amargo aí, perder esses pontos em casa. Ninguém quer perder, gente, mas assim, ao meu modo de ver hoje, não faltou comportamento, faltou sim, lógico, qualidade, eficiência ali na finalização. A gente criou muita chance, uma vez ou outra a gente se precipitou, de repente era um melhor passe, tentou chutar marcado, com o pé contrário, enfim, mas não faltou comportamento, dedicação, que isso que me preocupa às vezes. Um jogo contra o Bragantino, por exemplo, que o time não teve comportamento, o Matheus Pereira que não tocava na bola, não chamava o jogo quando que é o cara que tem que mais chamar, e hoje participou, chamou, jogou, sabe? Eu acho que faltou esses detalhezinhos aí pra gente conseguir a vitória, né? Infelizmente, isso acontece com os outros times também, e hoje aconteceu com a gente.